Pra mãe, pra você, pai, fala obrigado. Segunda. E aí, tudo tranquilo com vocês? Tranquilo, professor. Tranquilo. Isso aí. Sexta-feira. Não sei se teremos aula dia 10 ainda. A Vera ficou de passar aí pra gente, mas eu acho que não. Sexta que vem. Vamos esperar. Durante a semana vocês ficarão sabendo aí. Dia 10 é feriado nacional, né? Então, vamos aguardar as próximas notícias, né? Sobre a nossa próxima aula aí. Vamos dar mais alguns minutinhos. Tem 18 pessoas aí online, né? Sei que tem algumas pessoas com dificuldade aí para acessar. O que vocês estão percebendo aí, mais ou menos, durante o como é que se diz, as aulas online, a questão de presença, aí estão percebendo que tem bastante gente online, da turma de vocês? Como é que está o número de frequentadores aí? Normalmente tá uns 50 aí, por aí. É mesmo, cara? Levando a chamada, tá faltando 50 pessoas ainda. Caramba, isso é bom, hein? Vamos ver aqui, deixa eu ver só mais um detalhe aqui. Vou abrindo os arquivos. Já está começando a gravar aqui a nossa aula. E aí, ao final da aula, assim que ele terminar a gravação, eu já posto. Publico, vou mostrar lá no mapa para vocês, onde vai estar postado. Estranho, hein? Deixa eu ver aqui de novo aqui, peraí. Isso aí. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui todos os arquivinhos que eu preparei aí para nossa aula e vamos começar. Interface e usabilidade. Vou pôr aqui para vocês acompanharem onde que estão aí as aulas e tal, e aonde que eu vou postar. Opa, cliquei errado aqui. Vou compartilhar a tela aqui, vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Vamos avançar aqui. Bom, então hoje nós estamos aqui no encontro 7, vocês estão visualizando aí, conseguindo ver? Tranquilo. No encontro 7, onde, aqui na pré-aula, eu deixei aí alguns conteúdos, na verdade 3, né? Vou baixar aqui, eu já... Opa! Eu tô com um erro no Ava já faz um tempinho aqui, à tarde eu não estava conseguindo usar. Não tá baixando não.
Isso aqui eu vou precisar, deixa eu copiar esse cara aqui, ó, que é um site, um link de um site que eu postei para vocês. Mas esse último material aqui é um blog e tem mais 2 conteúdos. Deixa eu ver aqui, ó, usabilidade e interface acadêmica. Esse aqui, quem chegou aí, chegando. Interface e usabilidade, esse é um documento, o outro é... cadê aqui? Aula 7. Então, cadê a aula 7? Tá aqui, ó, aula 7. Então, esses são os conteúdos para a gente dar uma conversada hoje aí. Então, eu disponibilizei esse material que tem muita proximidade com o nosso conteúdo, né, voltado para usabilidade, e também um artigo para a gente dar uma analisada aqui referente a protótipo, wireframe, alguns métodos e dar uma olhada aqui na conclusão. Então, além disso, eu postei um link aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Ih, eu postei o link errado. Estava desconfiado. Deixa eu pegar aqui no favoritos aqui. Postei o link errado. Esse aqui, ó. Inteligência por trás do Atomic Design. Eu vou ter que alterar aqui, ó. Deixa eu alterar aqui, caso vocês queiram acessar aí. Deixa eu ver se eu consigo, né? Porque tá dando um probleminha aqui no Ava. Vamos ver quantas pessoas nós já temos aí. 29. Legal. Enquanto isso, eu vou ver se eu consigo rapidinho dar uma alterada aqui no conteúdo. Importante aqui. Encontro 7, ó. Encontro 7 pré-aula. Deixa eu pegar esse link aqui. Ctrl C. E vou alterar que esse link está errado. Vou ver. Beleza? Agora sim. Tá? Então o link agora está correto. Caso vocês queiram abrir aí, no encontro 7 vai aparecer esse link aqui que nós vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto. Entendendo sobre o Atomic, né, que na verdade aí são representações parecidas com o organismo, né, átomos, moléculas e por aí vai, e o que cada um representa, para a gente ter uma ideia geral de templates, né, ou protótipos, né, quer seja aí, voltados para as interfaces, né. E isso aqui é legal, tem um assunto interessante para a gente discutir hoje aí. Uma pena que nós interrompemos, né, a nossa aula presencial aí por forças maiores. Deixa eu só fechar aqui diminuir o barulho para vocês aí, só um minuto. Pronto, agora sim. Então, interrompemos nossa programação, né, por conta dessa paralisação, e aí nós iríamos começar a ter aí um pouco mais de prática, mesmo com o laboratório um pouquinho cheio, né, acredito eu, mas eu ia tentar fazer com que a gente já pudesse trabalhar desenvolvimento, como eu pedi na última aula presencial. Vocês fizeram para mim uma pesquisa, foi rápido, né?
sobre softwares, né, em português aí para elaboração de wireframes. Alguns já conhecem, né, enfim, mas a gente iria começar a entrar um pouco nessa linha para desenvolvimento de wireframe baseado numa proposta de trabalho, né, não necessariamente um projeto, tá, mas um trabalho que iria unificar a atividade em sala de aula com uma ideia de um projeto que vocês poderiam desenvolver em cada aula, em cada momento da aula. Então, acho que ainda está 29 pessoas, já são 7, já são, não, ainda são 7, 12, né? Que mais? Então, agora já deve estar disponível aqui no AVA, no encontro 7. Ele sempre vem para essa telinha aqui. Eu postei aí desde o encontro 1, tá? Vocês vão perceber que tem o conteúdo que eu já havia passado em sala de aula e tal, até porque disponibilizou para mim, eu acho que ontem, se eu não me engano, não, ontem, na quarta-feira. Aí ontem eu consegui preencher todos os encontros até o 7, que é o nosso de hoje, tá? Mas são materiais que eu já havia publicado anteriormente aí, acho que por e-mail, enfim, para o representante da sala, a gente estava se virando aí. Agora não, agora já tem aí a possibilidade de eu publicar para vocês, né, e já aparecer conteúdo, enfim, qualquer situação aí para a gente dar sequência. Então, nosso próximo encontro, seja ele dia 10 ou dia 17, que, sinceramente, eu ainda não sei como é. Me falaram, eu não sei se vocês receberam algum comunicado, que as provas ainda permanecem com a data do dia 13, ou foi para o dia 20? Alguém sabe me dizer? E aí? Não faço ideia, professor, sinceramente. Não. Bom, de qualquer forma, a previsão inicial é para o dia 13, né, que estava marcado aí. Aí já me falaram, não vi nada oficial, que era para o dia 20. Então, é complicado, porque eu me programei para fazer uma revisão no dia 17, a princípio, ou no dia 10, né, mas eu acho que a gente não vai ter aula dia 10. Vocês vão ficar sabendo aí, de novo, estou falando isso. Mas, de qualquer forma, a nossa próxima aula, que é o encontro 8, eu vou postar alguns conteúdos e tal para uma revisão, sinalizando ali o que é material de prova, né? Então, hoje a gente tem, entre aspas, né, o nosso último assunto aí para discussão, para conversar e tal, para poder utilizar esse conteúdo como parte aí, inclusive de prova, né? Mas vamos lá, então. Bom, algumas coisas vocês podem desconsiderar, mesmo porque, como eu disse aqui, é um material em PDF, né? Não tem ergonomia aí, a princípio, voltada aí para o nosso assunto. Mas vamos lá, vamos ver o que tem de interessante aqui para a gente assimilar. Professor, Pois não. desculpa te interromper. Como sua matéria foi liberada para mim no AVA ontem, eu tô meio atrasada ainda. Certo. As matérias que vêm antes têm muita dificuldade também, ou não é um nível tão elevado? Não é. Não é porque essa disciplina ela tem uma abordagem mais no conceito teórico, né, entre aspas, mas a questão de prática ela vai mais para protótipo, wireframe, montar algumas coisas que a gente vai começar a ver na prática, mas no segundo bimestre, tá? Tá bom. Então, até então, é a Lohane, né, que tá falando? Isso.
Lohane, depois eu coloco, em algum momento aqui eu vou colocar meu e-mail e tudo mais. E não é só para Lohane, qualquer um de vocês que precisarem, ou enfim, tiver alguma dificuldade, pode me sinalizar por e-mail. Mais do que nunca agora a gente tem que estar aí online, né? Ou participando de algumas coisas aí, voltado, utilizando aí pela internet. Então, fiquem à vontade, eu não vou ficar olhando só no horário da aula, né? Eu fico aí praticamente quase o dia todo, dando uma olhada no e-mail e tal, assim que der eu venho aqui e respondo. Enfim, então fiquem aí muito à vontade. Pô, professora, resume de outra, sei lá, pode pedir ou sugestionar aí para que a gente tenha uma outra facilidade para atendê-los aí. Tá bom, Lohane? Mas uma questão aí de você baixar esse conteúdo, e aí você vai perceber que é um pouco mais voltado para a teoria, né? E eu vou fazer uma revisão, tá? De qualquer forma, acredito que dia 17 a gente ainda tenha aula, eu acredito, tá? Então, acho que deve estar programado para o dia 20 as provas, até o dia 24. Isso sou eu que estou Tá falando, bom. isso sou eu que estou falando pelo que eu ouvi dos alunos comentando, que eles receberam um comunicado. Porém, oficial é dia 13. Então, Uhum. então, de qualquer forma, mesmo que nós não tenhamos aula dia 10, se for dia 17 a prova, aí a gente pode se falando por e-mail, tá? Então, ó, vocês estão sabendo que não tem aula dia 10, sabe que a prova é dia 17 e a gente não vai ter aula aqui, então eu vou fazer o possível para fazer um resumo, publicar isso no AVA, aqui no Encontro 8, que é o nosso último encontro, com algumas questões para vocês irem se habituando, que possivelmente vai cair na prova. Então, de qualquer forma, eu faço um resumo e publico para vocês, tá? Mesmo que a gente não tenha aula, tudo bem? Tranquilo, professor. Eu quero que vocês não se sintam aí preocupados com isso, tá? No sentido de, pô, vai ser difícil. Não, fiquem mais tranquilos aí. Depois também, dependendo como for aí, né? Caso nós tenhamos a prova dia 24, dia 24? Dia 24, de alguma forma a gente trabalha aí para que vocês tenham um pouco mais de tranquilidade. Então, não fiquem aí tão preocupados com esse nível aí agora. Mesmo por conta, eu penso que tenhamos que ser mais flexíveis agora do que nunca, porque tem gente que tem dificuldade para acessar aí online, ou então fazer uma coisa é ter acesso ao AVA, isso é um ponto. Outra coisa é não ter condições de ficar horas aí assistindo todo dia por conta de banda, né? Enfim, de internet. Então, acho que caiu no momento foi muito rápido essa transição do presencial para cá. E infelizmente não atende a todos, né? Então as dificuldades eu estou anotando, passando para a Vera já passa recomendações para os outros professores, a gente vai trocando figurinha, tá? Então, de qualquer forma, a questão de chamada, né? A gente está aí tentando flexibilizar ao máximo por conta desses relatos que o representante passa para a gente. Olha, professor, tem 80 alunos, você falou 60, né? Não, 50. Mas aqui tem 32, cadê os restantes? Então, porque muitos não conseguem, então não conseguiram, enfim. Então a gente vai pegando esses relatos e passando à frente e vai amenizando um pouco aí, por enquanto, dessa forma, né? Tentando fazer o máximo para que a gente tenha a aula, ponto final. O importante é a gente pegar o conteúdo e transmitir, a gente conversar e alinhando o conteúdo. De alguma forma, vai estar disponível essa gravação, aproveitando. Eu vou disponibilizar aqui, ó, no Encontro 7, essa gravação aqui, na pós-aula. Então, vai aparecer aqui, ó, link para a videoaula do dia 3 de abril. Aí, quem perdeu, ou enfim, em algum momento quiser dar uma revisada, esse vídeo vai estar aparecendo lá. Então, vamos lá, vamos seguindo. Bom, algumas questões de ergonomia ele trata aqui, mas eu não vou entrar, porque esse material aqui não foi dividido, tá? Mas a adaptação, logicamente, quando ele fala de ergonomia, ele está situando aqui manter a integridade de saúde das pessoas, mas aqui não é muito o nosso foco, apesar que a gente viu isso lá no começo da disciplina, que amplia o conhecimento para quem vai trabalhar com usabilidade, mas depende muito, né? Aqui a ergonomia, quando a gente trata
de alguns tipos de produtos. Como eu falei lá atrás também sobre um controle remoto. Eu não sei se vocês viram uma reportagem muito legal que saiu aqui. Deixa eu ver se jovem inventa máscara para... Eu não sei se é bem essa palavra, tá? Mas deficiente auditivo. Olha só, então isso é também trazer, não tem nada a ver com o sistema, né? Vamos pensar assim, com protótipo, etc. Mas tem a ver com design no sentido, de alguma maneira, né? Enfim, no sentido de desenvolvimento, de usabilidade, independente do produto. Então, ela pôs uma transparência na máscara aqui, ó, para que as pessoas pudessem fazer leitura labial, né? Enfim, foi uma jovem de 21 anos, né? Não existe máscara, quer dizer, que eu saiba, né? Dei uma pesquisada por cima, assim, com esse intuito, né? Então, olha que importante aí, algo que vai começar a ser fabricado, né? Com certeza precisa dessa, imagina, né? Quem tem dificuldade para leitura labial e, enfim, fica totalmente fora desse contexto social, que é uma discussão que nós tivemos em sala, da questão social. Então, isso tem a ver um pouquinho, sim, com a nossa disciplina, mas não é. Vocês vão perceber que o foco agora vai sendo direcionado, né, assim como a ergonomia. Tem um pouquinho a ver, sim, mas não é o foco aí específico, tá? Então, por isso que eu vou dar uma aceleradinha aqui, ó. Porque aqui ele já começa a fazer uma adaptação, né, trazendo o que? A ergonomia voltada para a eficiência e desempenho do sistema, mas também com a questão voltada da ergonomia, mas não da postura, né? Vamos entender aqui, ó. Eu acho que é mais fácil dar uma avançada, depois eu volto aqui, ó. Vamos lá. Vai ficar mais fácil para a gente entender, para vocês entenderem aqui. Deixa eu reduzir um pouco. Não tá mais. Olha lá, vamos lá, aqui. Se não, aqui fica mais fácil no visual, olha só. Espero que seja aqui, ó, senão é no outro. Acho que é aqui. Não, não é aqui. Tá no outro material. Vou ter que voltar aqui, realmente não é nesse aqui, tá? Mas tudo bem. Vamos tentar pegar por aqui mesmo, ó. Então, voltando aqui, né, veja que existe aí até uma preocupação da ISO 9241 e da 13407, que são normas que regem a questão da ergonomia. Só que ergonomia de software, né, voltada para o escritório. Então, o usuário aprende a explorar o sistema realizando suas tarefas. Memorização. Você tem o sentido de poder voltar várias vezes, né, sem necessidade de reaprender. Então, isso é uma fácil memorização, assim como dirigir, por exemplo, né? Troca o câmbio do carro, em vez da primeira ser para frente, a primeira é para trás, como em caminhão, enfim, em alguns... Então, é a maneira. Então, você já faz automático e você não precisa, cada vez que acessa um sistema, reaprender. Então, esse é o sentido da ergonomia. Eu queria ver um exemplo aqui, mas também tem de cores, tá? As cores ajudam muito isso, também essa facilidade de aprendizado voltado para isso. E não é aquela ergonomia que a gente pensa, né, de postura e que, enfim, só isso, né? Ou seja, você traz também algumas questões de ponto de ergonomia com base em normas, né? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui. Não. Nós já estamos com 39 pessoas aí. Sempre o foco na pessoa que está utilizando, né? Que é a fonte, né, de todos os desenvolvimentos de uma interface aí. O foco é no usuário. Então,
A ISO ela determina, né, que é necessário aí os requisitos ergonômicos, né, para trabalho com computadores aí, escritórios, enfim. Então aqui não tem muita. Mas quais são essas definições que envolve a ISO, né? Usabilidade. Então, é a medida na qual o produto pode ser usado pelos usuários, alcançando objetivo específico, com eficiência. A eficácia é ligado à questão de alcançar um objetivo específico. A eficiência é a eficácia alcançando o consumo de recursos relevantes com esforço mental ou físico, né, com custo materiais ou financeiro. E a satisfação tem a ver com conforto, aí que a gente discutiu um pouquinho isso aí em algum momento, aí eu lembro de ter já discutido isso com você. Agora, contexto de uso, né, que é referente ao usuário, tarefa, o hardware, materiais, o ambiente físico e social. Então, ele dá uma ampliada aí na questão também da usabilidade, né? Ele vai além um pouco só do sistema. Então, ele dá uma mesclada aqui, tanto para sistema de trabalho, onde tem os usuários, equipamentos, também como tarefas, né? Imagina você num sistema desenvolvido, onde a usabilidade e a navegação que seja, tem que ser feito de uma forma que fique complexa, sempre tem que reaprender a mexer com esse tipo de sistema, né? Mas, ainda assim, a usabilidade aí é preciso atender essas medidas de eficiência, eficácia e satisfação. Então, isso é um ponto importante. Se eu fosse vocês, anotaria esse parágrafo aqui, ó. Importante aí do que a gente está comentando, entender que no campo de usabilidade, isso com base, né, na ISO, que é o regulamentador aí, é necessário ter medidas de eficácia, eficiência e satisfação, que a gente viu agora há pouco, o que significa cada ponto desse, né? Então, o nível de detalhe aí é importante de cada item desse daqui, e aí as medidas de usabilidade tem-se aí como representativa, né? Olha aqui, ó, objetivos, medidas da eficiência, da satisfação, da eficácia. Então, percentual de objetivo alcançado, tempo para complementar uma tarefa, escala de satisfação, né, do modo geral. Então, cada um tem aí a sua identificação, logicamente que tem a sua métrica aí para encontrar essas questões, por exemplo, custo monetário de realização da tarefa, medida de eficiência. Frequência de reclamações, faz parte das medidas de satisfação. Então, isso são parâmetros para uma das medidas da usabilidade, com base na ISO, né? Voltando aqui, ó. É a própria ISO que determina aí que você tenha exemplo ilustrado aqui, ó, dessas medidas de usabilidade. Uma das. Mas, ainda assim, os objetivos podem ser primários, menores ou secundários. Então, são critérios, né, que eu não vou entrar um pouco aqui no mérito, pesando aí para que vocês se preocupem aí em gravar isso e tal, para uma questão mais a fundo, tá? Mas existem, sim, princípios a serem, vamos dizer assim, analisados com quais são os objetivos principais, né? Mas aqui é meio... Mas ele traz uma outra tabelinha aqui, ó. Mais para frente não. Ainda assim, esses critérios, aí já com base em dois autores aí, né? Traz que são aí 8 divisões, que isso é importante também, anotem isso daqui, ó. Isso é importante. Não precisa, entre aspas, né? Detalhar cada um dessas 8 divisões, características de um sistema interativo. Então, percebam que isso aqui é importante. Porque se eu pedir, entre aspas, a gente desenvolver uma tarefa, olha, vamos elaborar um template. Ok. Aí eu vou perguntar, ou então gostaria que vocês citassem, qual das qualidades voltadas para a ergonomia, né, que vocês pensaram dentro daquelas 8 divisões que são características mínimas de um sistema interativo. Aí vocês vão falar, pô, mas
Não, eu montei no que eu estou acostumado, na minha experiência. Então, e aí é um ponto. Então, precisa entender que nós precisamos ter uma base, uma diretriz, alguns critérios. Então, por isso que traz aqui, ó, isso aqui é importante para a gente entender. Então, ele vai trazer aqui essas oito divisões, né? Que são características mínimas para a usabilidade. Então, condução, né? Ou seja, aonde você tem os meios disponíveis para orientar, por exemplo, mensagens, alarmes, rótulos. Então, para isso, é necessário aí ter 4 critérios. Então, olha, subcritérios voltados para a condução. Então, tem presteza, que aí permite o usuário identificar o estado ou contexto no qual se encontra, né, usando ferramentas de ajuda. Então, você tem a presteza dentro... Opa, não estou conseguindo tirar isso aqui. Você tem a presteza... Opa! Não é tristeza, né? Você tem a tristeza, tem a presteza dentro de uma condução de navegação, vamos falar assim, que em qualquer situação o usuário se sente confortável, né, em utilizar mecanismos voltados para uma ajuda, para uma conversa, enfim, que traz uma alternativa aí para uma possível solução. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, uma determinada ação, entrada de dados na qual a finalidade é facilitar a navegação do aplicativo e diminuir a ocorrência de erros. E por aí vai. Ainda assim, o próximo... Opa, cadê aqui? Erros. Ele continua aqui, tá? Esse critério ainda é dividido em agrupamento ou distinção por formato, que pode ser por localização, né, onde você tem itens posicionando por meio de uma classe, ou então por formato, que traz aí características gráficas como formato e cor, que é o que eu falei há pouco tempo atrás. Então, comecem a perceber que no bimestre que vem, nós vamos entrar um pouco nesse detalhe de cores também, né? Tem um fundamento aí, já está preparado esse material aí, eu pensei que daria tempo para a próxima aula, mas não vai dar. Então, eu gostaria de ter passado essa questão de cores aí também, mas percebam que faz parte de um contexto dentro do desenvolvimento aí, ó. Já o feedback imediato, aí é uma questão que a gente já está um pouquinho habituado também, é um critério referente a ações do usuário. Então, ela pode ir de uma tecla de lista de comandos, como também aí uma maneira mais rápida, né, e consistente para dar ou receber um feedback imediato do nosso usuário. Ainda assim, a questão de ter aspectos flexíveis de informações apresentadas na tela, que você pode tanto dificultar ou facilitar a leitura dessa informação. Um exemplo, brilho do caractere, contraste entre letra e fundo, tamanho da fonte, espaçamento entre as linhas e palavras e parágrafos, comprimento das linhas, entre outras opções, que dá para a gente pensar nessa questão. Carga de trabalho é referente aos elementos que cada... no caso, tem aí dentro de uma interface, cada papel, né, traz uma redução de carga perceptiva do usuário e no aumento da eficiência do diálogo, ou seja, quanto mais breve, objetivo, transparente, claro, melhor. Então, brevidade. Então, é o objetivo de limitar essa leitura de entrada de passos que o usuário tem que se habituar cada vez que entra naquele site. Quantas vezes, eu não sei com vocês, mas assim, você, isso aqui me interessa, aí você vai lá, num aplicativo ou num site, algo que te interessa. Quando você vai para a tela que teria que ter aquela informação, ou para que você comece a entender, aí começa tanto questionamento, tanto abordagem, às vezes propaganda, e por aí vai. Então, não está sendo algo objetivo, né? Não está limitando essa carga de trabalho, de leitura de entrada, de números, de passos. Isso não ocorre em algumas situações. É isso que ele está trazendo aqui. Então, é outra preocupação o que tem que ter, ou seja, tem que ser um pouco mais breve, né?
nessa questão no desenvolvimento, pensando em usabilidade. E é lógico, concisão, né? Ou seja, você tem que ter aí, no caso cognitivo de saída de entrada individual, por definição, não se refere à mensagem de erro, e feedback, ou seja, ações mínimas. Limitar o número de pessoas pela qual o usuário deve passar para realizar uma tarefa. Não vou nem comentar isso daqui, né? Ações mínimas. Então, dependendo do... vamos pensar em usabilidade voltado para uma URA, né? Que é um atendimento eletrônico. Né? Ou que seja com inteligência artificial. Né? Então, é um pouco complexo, porque você, limitando as suas ações, minimizando, você pode deixar de repente, um usuário fala, pô, não, mas eu precisaria ter uma outra opção. Então, você vai ampliando, porque essas ações mínimas, ela é muito complexa, porque vai depender também do feedback do próprio usuário, cliente, o que seja. Ele vai falar, não, eu quero que seja assim. E aí você acaba não atendendo essa regra aqui, né? De alguma forma, 100%, mas eficiente, por que não? Deixa eu só voltar aqui. Ó, ainda está falando de carga de trabalho, tá? Brevidade. Agora, densidade informacional, ou seja, é quando você tem aí um ponto de vista perceptivo, é difícil aqui, onde a relação de total de itens da informação representada por não ao individual, ou seja, você minimiza a carga de memorização, já falamos um pouquinho aqui. E ainda você tem um controle explícito, ou seja, tanto no processamento das ações do sistema, também ela pode seguir aí no controle dois critérios, que seriam explícita ao usuário e o controle do usuário. Explícita ao usuário, aí refere-se à questão do processamento que está ocorrendo nas ações que você, ou o usuário clicou, né, ou solicitou, devendo aí o computador processar, solicitada aí pelo usuário somente quando solicitado, ou seja, dessa forma o usuário aprende e entende melhor o funcionamento da aplicação. Por exemplo, eu estou adicionando itens no meu carrinho lá de compra, quer seja no web ou seja no aplicativo. Só que cada vez que eu vou colocando ali, eu não consigo ainda entender, porque no outro aplicativo ou numa outra página, numa outra empresa, faz diferente, né? Ele vai dando algumas opções diferenciadas. Nem sempre o botão para remover ou para adicionar mais um são iguais, né? Então, é uma questão também aí voltada um pouco para ações explícitas. De uma maneira que, se você tivesse padronizado ou tivesse alguma coisa mais sinalizada nessa ação, você já teria a usabilidade voltada para uma questão mais prática e não ter que reaprender em cada lugar que você entra, ou cada vez que você entra, a alteração ocorre dentro desse mesmo site. Para quem está acostumado, não é só compra, né? Mas na própria navegação. Agora, o controle do usuário aí é quando pode interromper, cancelar, suspender aí uma determinada ação. Então, o usuário, ele mesmo pode interagir, né? E ter essa participação diante de alguma situação que, sei lá, de repente, um cancelamento de uma compra ou de um táxi, né? Que foi chamado, enfim, às vezes não é tão fácil, mas possibilitando uma ação um pouco mais brusca aí. Alguém vai falar aí? 45 pessoas. Ó, eventualmente vocês vão ver eu ativar o mudo aqui, tá? A não ser que você queira falar, mas não é por nada, é que senão todo mundo fica ouvindo, né, o que está se passando e aí mistura um pouco, mas é só por isso. Bom, ainda assim, ele traz aqui deve ser o terceiro ou quarto dentro dos oito, adaptabilidade, que é a capacidade de reagir conforme
o contexto e a necessidade do próprio usuário. Né? Então, olha, isso aqui é interessante. Né? Isso é um desafio. É um desafio para os programadores, desenvolvedores e também para os designers, principalmente. Então, adaptabilidade, ela envolve flexibilidade e também um pouco relacionado, lógico, à experiência de cada usuário, porque, como eu disse, ninguém melhor que o próprio cliente ou usuário para poder te dar alguma satisfação referente ao como deve funcionar, né, aí algumas situações. Então, isso é importante. Ainda ele traz como adaptabilidade a gestão de erros, ou seja, compreende os mecanismos aí onde são consideradas as entradas de dados incorretos e formatos inadequados, que aí você ainda tem uma proteção contra erros, ou seja, um mecanismo para detectar e prevenir erros de entrada. É básico aqui, não tem muito o que falar aqui. E qualidade de mensagem de erro, ou seja, trazer a informação persistente, né, com a natureza do erro cometido pelo usuário. Então, isso eu acho que é mais revisão sistemática, né, nesse aspecto, tá? Então, isso é adaptabilidade referente à qualidade de gestão de erros, isso é importante. Isso já dentro do sistema, né, não é só... mas como designer, ou enfim, como protótipo, você pode ter que pensar nisso, sim. Né? Pô, mensagem de erro, mas o que vai constar na mensagem de erro? Ou então, se você esquecer que ali pode ocorrer uma mensagem, logicamente alguém precisa ter essa preocupação, né, de manter a qualidade aí do erro. E a correção, né, como o próprio nome já sugere aqui, permitir aí a disposição do usuário como uma possível correção e retornar mais ágil essa correção. E ainda assim, consistência, ainda dentro dos 8... Opa, não consigo tirar esse cara daqui, eu tirei. A consistência traz aí a questão das interfaces, né, serem idênticas no contexto e diferentes no contexto diferente, ou seja, o formato de códigos e denominações que ele trata aqui, ó, é entre objeto ou informação apresentada ou pedida em sua referência. Código e denominações significativas possuem uma forte relação semântica com o seu referente. Termos pouco expressivos para os usuários podem ocasionar problemas de condução, podendo ser levado a fazer uma opção errada. Então, separar um pouco aí a linguajar técnico, né, em algumas coisas. Aqui é você ter um pouco mais de características, denominações próprias voltadas para o mercado, né, de consumo, dependendo da área, porque se você quer comprar um produto ou conhecer um pouco mais, você vai perceber que são termos que você vai ter que conhecer, né? Sei lá, falar de um produto específico aí, que tem um consumo alto, então, de repente eu não entendo do composto daquele produto e tudo mais, e aí isso é um exemplo, e aí você precisa trazer uma denominação, né? Ou simplificar aí algumas questões para quem está utilizando. Acho que aqui não é a última, é compatibilidade, que são características de memória, percepção, hábitos, competências, idade, expectativa. Ou seja, é um acordo que tem que existir entre características do usuário. Então, por outro lado, né, as questões aí voltadas para saída e entrada, um diálogo que tem que ter nas suas aplicações, traz um grau de similaridade entre diferentes ambientes de aplicações. Ou seja, né, é um aspecto voltado para a interação entre interface e usabilidade, não tem como deixar de analisar, e aqui termina, né, acredito, com as referências, essa passeada aqui, mas como eu volto a falar, 2 pontos importantes. Vou voltar aqui, ó, desse conteúdo, que é uma definição voltada para... Aqui está na página...
eu avançar aqui. Aqui, ó. Né? Então, a usabilidade é necessário ter medidas de eficácia, eficiência e satisfação, de acordo com o contexto de uso e das propostas, é lógico, né? Aí tem que ter essa observação. E aí sim, na sequência ele trata aqui da questão de alguns critérios, né? Que é dividido aí por oito representações características mínima para um sistema interativo. Então, questão de prova, de repente, olha só, interessante essa questão, né? Do que são compostos as características mínimas de um sistema interativo? E aí tem aqui, ó, condução. Dentro de condução, nós temos a presteza, feedback imediato, explicando o que está ali, legibilidade. Aí tem carga de trabalho, no segundo. Dentro de carga de trabalho, brevidade. Não precisa chegar no subdetalhe aqui. Controle explícito. Adaptabilidade. Gestão de erros. Consistência. Compatibilidade. Faltou um. Compatibilidade, consistência, significados de códigos e denominações. Tá? Então, são 8 pontos importantes aí a serem anotados por vocês também. Não precisa aí se preocupar com, dentro de, por exemplo, brevidade, sobre concisão e ações mínimas. Não é isso. Se preocupe com os 8 pontos que são decisivos. Cadê? Aqui, ó. Que são decisivos, né? Para um sistema interativo ser, no mínimo, razoável de usabilidade. Então, isso é regra básica. A gente entrou muito no conceito, eu bati bastante sobre os outros materiais, sobre o conceito desse cara, né? Mas, enfim, e aqui tem um pouco mais detalhado, né, na questão teórica, como se comporta aí com base, sei lá, não vou falar método, mas a ISO também é uma referência aí para essa questão. Então, é importantíssimo aí a gente ter essa ideia, né? Essa noção de que dentro da própria usabilidade nós temos essa questão que tem relação com a interface aí, ou com a interface, tá? Então, precisamos entender isso. Então, por isso que eu falei, eu vou fazer um template, ou sei lá, pensando já numa característica, pode ser avançada esse template, não necessariamente um rascunho, e aí você já vai pensando em cores e usabilidade voltado para esses itens aqui que a gente comentou, não é? E não precisa ser todos, tá? Mas o mínimo ali que atende, você se preocupou com aquilo e sabe o que você está fazendo ali, poxa, de repente você pode pesquisar algo a mais aí dentro de um segmento, conforme a necessidade. É isso. Bom, ainda assim, como proposta, antes de a gente entrar no outro item aqui, nós temos 3 itens para conversar, então eu não quero estender os 3 logo de cara para ficar um pouco mais cansativo, mas gostaria de ouvi-los um pouco aí, já que estamos em 46 pessoas. Vou fazer uma chamada oral aqui, ó. E fala aí, Alisson, o que temos para ouvi-lo aí, referente à usabilidade, né? Que nós tocamos no assunto agora aí. Eu percebi que não é uma simples coisa, né? Tem todo um estudo atrás do design do software, essas coisas.
Muito bom. Eu falei brincando, Alisson, mas você respondeu muito bem. É. Mas legal. Obrigado. Muito boa a percepção. Pode Professor, falar, Bruno. tenho uma dúvida. Que tipo de linguagem o senhor vai querer usar nos projetos? Muito boa pergunta, Bruno. Nós não vamos usar a princípio nenhuma linguagem, tá? Nenhuma? Não, a princípio não. Deveríamos trabalhar com HTML, né? É uma introdução, não é? E aí depois HTML5, tá? Mas a ideia não é fazer talvez daria tempo se nós tivéssemos algumas aulas mais práticas. Por quê? Para chegar numa tela, eu precisaria ter um protótipo, um wireframe, alguma coisa nessa linha, né? Então, nós estamos ainda chegando nessa parte de elaborar. Aí, a questão da programação vai depender um pouco de quantidade de aula presencial, aí, prática, né? Certo, Mas entendi. seria bom, né? Então, fora isso daí, na nossa disciplina não vai... ela não é o foco, né? Programação. Vocês vão ter o Web 1 e o Web 2. E a programação em HTML, tá? Então, percebam que é um link daqui para lá. Mas em algum momento vocês vão ter sim, tá? Então, vai fazer muita importância. Alguns detalhes, como o Alisson bem falou aí, não é sentar e falar, vou fazer olhando aquela página, não. Você tem que saber que por trás, né, ou quem desenvolveu ali, ou o grupo que utilizou. Às vezes você faz a prática e nem percebe, né? Que está aplicando algumas teorias, mas é o mais importante, como eu falo, vocês terem aula Web 1, Web 2 e saírem programando belos sites aí, funcionais e tudo mais, não é difícil. É difícil você me convencer que custou R$ 5.000, né? Porque você estava falando assim para mim, ó, meu, aqui tem uma questão de usabilidade, que o teu usuário isso, que a cor, no seu... Aí você está me convencendo. Do que você cobrar R$ 2.000 e não sabe, né? Copiou e colou, visualizou e tal. Agora você percebe que você está impondo o teu conhecimento, né? Além só das linhas de programação. É aí que está o diferencial, né? Como qualquer profissional. Então, é importante, sim. O Alisson se frisou bem. E o Bruno também, acho que uma questão importante, porque fica aquela ansiedade, né? Pô, quero fazer. Mas fica tranquilo, tem um momento certo aí para vocês começarem a pensar. Aqui o ideal seria a gente conseguir algumas ideias fortes nesse sentido, de entender aqui, e uma questão mais voltada para o protótipo, tanto que, do wireframe. Tanto que a última aula foi um trabalhinho. Eu falei, ó, vamos fazer rápido, pesquisem algumas ferramentas, né? Que eu ia pedir para a gente instalar no laboratório, para a gente montar alguns layoutzinhos aí, né? Mas para montar o layout, a gente tem que entender que ainda está faltando alguma questão de cores, enfim, que a gente vai ver também. O que mais? Ô, Beatriz, você está me ouvindo? Beatriz Cristina? Lindo. É porque aparece aqui para mim uma opção que você está fora da organização. Acho que só você. Acho que talvez seja por conta do link. Eu tô com a conta da empresa, por isso. Ah, legal. Só para eu entender aqui, porque às vezes como é que eu vou explicar, né? Eu perguntei, tá todo mundo me ouvindo? Só que tinha gente que estava com um problema de áudio. Como é que eu ia saber, né, se a pessoa estava me ouvindo? Porque aí eu falei, olha, se alguém não estiver me ouvindo, manda um e-mail, se eu não respondi ou tiver alguma coisa para falar, porque às vezes tem pessoas que não conseguem, como eu vi que você está fora da organização, talvez pudesse ser uma outra questão, mas só por isso que eu te perguntei. Mas e aí, que mais que a gente pode comentar aqui sobre esse carinha aqui que nós vimos aqui? Outra pergunta, vocês estão fazendo intervalo normal?
da macaca. Então, professor, Ah, os professores estão esticando até um pouquinho de tempo a mais e liberando a gente depois. Por exemplo, até umas 9, 9h10, aí a gente é liberado. Por 9h30. Vai direto até umas 9h30. Isso. Mas vocês que vão sinalizar, tá? Se quiserem fazer uns 5 minutos aí, você me sinaliza a hora que estiver dando umas 8h40, 8h45, sei lá. Pode me sinalizar, o professor quer fazer um intervalo de 5 minutos aí e tal, quer tomar um café no banheiro, sei lá. Apesar que a aula tá gravada aqui, mas se eu tiver a necessidade também, eu dou uma pausa aqui, mas 5 minutos acho que é o suficiente para a gente dar uma esticada na perna e tal, caso vocês queiram, tá? Tranquilo, professor, beleza. Tá bom. Bom, então vamos prosseguir. Aí um conteúdo voltado para vocês, para a gente discutir um pouquinho aqui. Um erro aqui, não sei se... Peraí que tá dando um erro aqui. Vamos lá. Voltado para usabilidade em interfaces acadêmicas. É um trabalho, para vocês terem uma ideia, que foi desenvolvido voltado para interface, mas olha que interessante, né? Trata-se aí de um assunto voltado para o grande número de páginas do web acessada pelos usuários, e essa usabilidade traz o estudo do processo de desenvolvimento de um website. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Para ter aí a intenção de melhorar essa interface, né? Ou seja, ela vai trazer uma simplicidade para a utilização da interface. Deixa eu só responder a Vera aqui. Está no ar. Então, ainda assim, ele aponta, né, pelo estudo que foi feito, que tem aí várias formas de efetuar testes de usabilidade em sites. Duas delas se baseiam em heurísticas, não é eurecas, né? Às vezes confunde um pouco. E também que são listas avaliativas e questionários. Então, aí essas duas maneiras aí são pertinentes para que você possa fazer uma pesquisa de desenvolvimento voltado aí para melhorar essa interface, né? Peraí, deixa eu só ver aqui, me chamando. Então, isso é interessante, você vê, por meio dessa questão aí, eu vou ter que dar uma pausa aqui rapidinho, só acessar o material aqui, só um minutinho aqui. Então tá. Vamos voltar aqui, porque não posso interromper aqui para uma coisa. Vamos voltar aqui. Então é legal a gente sempre pegar aí olha só, né? Eu quero, sei lá, dar uma analisada e conhecer um pouco mais. Pô, vai buscar artigo, busca algo que você tenha, sei lá, mais proximidade. No caso aqui, ó, são 5 páginas, né? Tirando
a página final lá, que é de referências e tal, você dá uma lida bem tranquila aqui e te dá um baita do conhecimento, porque essa pessoa pesquisou, ela foi atrás, trouxe, e aí você dá uma aproveitada nessa, a opção a questão do artigo é isso, é propiciar que você, né, tenha de alguma forma possibilidade de analisar como é aqui, ó, poxa, tem aí, ó, uma maneira voltada para listas avaliativas, né, que você vai avaliando, e também questionários, que é utilizado aí de uma maneira, no caso aqui, para analisar a questão da usabilidade em sites acadêmicos. Foram utilizados aí, ó, 4 sites, né? Poderíamos pensar aí também no nosso site, né? Por que não? Lógico que teria que ter a análise heurística ou na questão avaliativa ou por questionários, né? Então, como que você vê isso? Como é que você analisa aquilo? Perguntando para o próprio usuário. Então, essa pesquisa comprovou que usuários não estão dispostos a perder muito tempo procurando informações nas páginas. E para sites acadêmicos, a estética não é importante, e sim uma interface simples. Olha como muda a questão. É lógico, porque aqui nós estamos falando da questão acadêmica, não é questão comércio, né? Aí muda um pouco. Com seu conteúdo condizente e direto. Depois vocês vão responder se está de acordo aí, o que vocês estão habituados. Então, por essa análise heurística de uma lista de avaliações que foram feitas, né, a ideia, com ideias que sejam interessantes para um desenvolvedor web e um modelo estrutural para a criação de páginas wireframe. O nível de satisfação do usuário ao visitar determinado site pode determinar o sucesso ou o fracasso do mesmo. Wireframes, né, tornam a elaboração de um website mais fácil e juntamente com os testes de usabilidade, tendo a propiciar maior simplicidade ao usuário, fazendo com que a navegação seja mais proveitosa, elevando assim os índices da interação e usabilidade entre homem e máquina, né, computador. Aqui são as palavras-chave, usabilidade, website, heurística. Na verdade, teriam que ser no máximo 3, tá? Mas aqui ele deu uma ultrapassada aqui. Essa interpretação, isso aqui é só o resumo. Já deu para a gente entender o que teoricamente, né? Qual o contexto. Interessa? Pô, vou ler mais, então legal. E não interessa? Pô, vou pegar um próximo e tal, e por aí vai. Guarda essa fonte e aí é uma coisa interessante para você montando o teu conhecimento, né? Ampliando um pouco a consciência nesse aspecto aí. Bom, então, vou dar uma abordagem aqui, trazendo que o objetivo é melhorar essa interação usando os princípios da usabilidade, que a gente viu alguns aqui, né? Reunidos por questionário, pela própria avaliação heurística, né? E também os usuários para criação do wireframe para atingir melhores índices. Bom, aí ele vai, logicamente, para quem não conhece, falou o que é interação, né? O que é essa interação, essa interface. E ele vai trazer o que é essa relação, o que é usabilidade. Usabilidade é um termo usado para definir a facilidade que as pessoas podem empregar em uma ferramenta ou objeto a fim de realizar uma tarefa específica importante. Então, é uma ferramenta ou objeto. E a gente viu isso lá no começo da nossa aula, lá na presencial, né, sobre não só um sistema, só uma tela, mas a gente está aplicando, né, opa, bateria acabando, de forma mais ampla. Então, em algum momento a gente fala de sistema, outro a gente também aborda objetos, produtos, né? Então, usabilidade é essa proposta, né? Facilitar a vida das pessoas no uso, né, de ferramentas, sistemas e por aí vai, tornando o quê? As tarefas mais simples, né? E também pode ser referida aos métodos de mensuração da usabilidade ao estudo do princípio por trás da eficiência percebida de um objeto. Aqui é um pouco mais acadêmico, né? Mas enfim, deu para ver que nós temos aí os mesmos conceitos que nós já vimos ali. Tudo bem, então ele está trazendo o que é a usabilidade.
Quais são os princípios da usabilidade? Diálogo, falar a linguagem do usuário, que a gente falou um pouquinho agora aí, referente à adequação, né, para você sinalizar ali os termos, para que as pessoas entendam o que você está propondo. Sobrecarga de memória do usuário. É engraçado falar isso, né? Que a gente não vê sobrecarga da memória das pessoas. A gente entende que aqui ele está trazendo um auxílio para as pessoas que usarem tua tela e por aí vai, para que elas possam lembrar com facilidade sempre que retornar ali na tela. Eu ainda não conheço, tá? Mas, por exemplo, falando de site ou de sistema, eu conheço no Word, por exemplo. A Microsoft tem trabalhado um pouco nessa questão. Então, quando você fecha um arquivo do Word, na página 5, se você tiver 10 páginas lá, e você salvou e voltou, fechou o arquivo, Word, quando você abre esse arquivo de novo, ele fala, seja bem-vindo de volta. Aí tem uma abazinha escrita assim, quer voltar do momento onde você parou? Então, percebam que ali é um pouco essa sobrecarga, né? Então, eu nem lembrava que eu tinha parado ali, de repente. Um exemplo. E isso não tem em algumas situações de navegação, né? Olha, você ontem acessou esses submenus aqui, ou esse menu com esse submenu. Não tem um quadro onde apareça isso, né? Olha uma dica aí para a gente pensar nisso daí. Mesmo que seja por template, ou por iframe, template, ou layout, colocar no retorno, desde que eu identifique essa pessoa, lógico, tem que identificar ela de alguma forma, né? Então, fica coeso, né? Fica uma coisa interessante aí, ó. Você acessou aqui na última vez, esses últimos 5 itens que você acessou foram esses daqui, os últimos 3, que seja. Né? Isso ajuda um pouco, a pessoa fala, pô, é mesmo, tinha clicado aqui. Se você acha que isso vai favorecer, né? Porque senão você já está sinalizando que a sobrecarga de memória, ela não é o suficiente, você tem que ainda criar um campo para que ele lembre, né? Então, precisa rever um pouco. Ainda no princípio da usabilidade, ela traz consistência, feedback, e nós vimos isso daqui, ó, né? Algumas opções aqui, prevenção de erros, olha aí, ó, boas mensagens de erros. Então, perceberam que o que eu acabei de ler no outro conteúdo, a pessoa traz aqui para apresentar, lógico que estão maneiras aí de apresentar, mas é o mesmo assunto, de uma maneira diferente disposta aqui, que você, de repente, pode, né, tratar, entender que em poucas linhas você tem algo mais específico. Olha só, wireframe é um protótipo de site com parte estrutural, que torna o site completo. O objetivo é ajudar o desenvolvedor, por isso que a pergunta lá, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu lembro o nome do Bruno. Vamos usar programação, né, vão usar, mas não na nossa disciplina, mas em algum momento vocês vão. Mas vocês vão ter que trabalhar com isso aqui, ó. Primeiro, que é um protótipo, né? Para quê? Para que facilite a construção do site, que tem relação, né, aí com o que vai ser desenvolvido. De modo geral, ele auxilia o desenvolvedor no que diz respeito à disposição dos elementos do site, né? Elemento, objeto, figura, então, segundo, olha o sobrenome aqui da pessoa, memória, a memória podia estar falando sobre outra coisa, mas está falando sobre wireframe. Um wireframe é um esquema simplificado de uma interface, um rascunho do posicionamento dos elementos em um layout. Ponto final, é isso aí, ó. Então, a partir do wireframe, você detecta alguns problemas de usabilidade, não são todos, antes mesmo que o site seja posto no ar, prevenindo dificuldades que poderiam vir a ocorrer. Então, bacana esse texto aqui, interessantíssimo, aí anotem, importante, né?
descreva, ou trata, ou relate qual a importância de um wireframe para o desenvolvimento, ou qual é a principal parte onde o wireframe pode ser considerado. Então, anotem aí, ó, importante essa questão aí. Ainda assim, né, um projeto aqui não tem muito que a gente comentar. Métodos, né? Que aí, deixa eu só entender aqui, ele fala do modelo estrutural, que é um método usado aí para aumentar o nível de usabilidade. Mas o método foi por meio de questionários, avaliando os sites estudados de acordo com a heurística. Então, o método que a pessoa fez a pesquisa. Então, se considera aqui. Procedimento. Eles fizeram a coleta de dados. Aqui são 22 perguntas de múltipla escolha. Aqui é o pesquisador, como ele fez, né? Então, eles consideram aqui, mas é só para a gente entender. E aí, ele tem os resultados, que ficou, para mim, ficou muito vago. Essa é a minha opinião. Eu exigiria aqui uma tabela, sei lá, já que foi feito um questionário, qual foi a pergunta que foi mais respondida assim, que foi respondida assada, eu conseguiria fazer uma avaliação também. Bom, com a análise dos questionários, comprovou-se que os usuários não têm paciência em navegar na internet, em busca de informações que antes acreditavam estar de fácil acesso. O presente trabalho obteve como resultado a elaboração e aplicação do wireframe, satisfazendo as expectativas dos usuários e tornando assim uma navegação mais fácil, mais proveitosa. Conclusão. Pelo assunto abordado na criação desse projeto, pode-se afirmar que, além da engenharia de usabilidade, ser uma área extremamente nova, muitos usuários não têm conhecimento sobre o que é usabilidade. Os desenvolvedores passam a perceber a importância e colocar aí como um usuário final no seu site, estando eles mesmos desenvolvendo. Então, o próprio usuário acaba sendo o próprio desenvolvedor em alguns casos. Com esse estudo, com o estudo dos testes de usabilidade, notou-se que todos os sites abordados tinham falhas. Olha uma outra proposta de trabalho para a gente fazer em sala. Olha aí. Vamos atrás de possíveis falhas, né? Ou possíveis situações não pessoais que você acha que está errado, mas sim num contexto embasado, né? Mas, por exemplo, algumas simples de serem corrigidas. Outras que atingem seriamente o princípio da usabilidade. Então, por isso que é importante a gente conhecer. Através do que se foi proposto nesse projeto, além de ocasionar melhorias nos sites abordados, os futuros desenvolvedores, ao lerem esse artigo, irão perceber, olha aí, são vocês, ó, o que devem fazer ou não no decorrer do projeto de criação dos sites. Não só sites, tá? A partir do que foi explanado, pode-se afirmar que o principal objetivo da pesquisa foi alcançado. Com o wireframe e todos os testes feitos, foi elaborada uma nova homepage de um dos sites pesquisados, através dos testes de usabilidade feitos nessa nova página, comprovou-se que o site estava mais estável. Então, mas faltou as fotos, as imagens. Talvez, se você tiver interesse, eu não vou atrás aqui, mas se você buscar aqui pelos autores, com o título, talvez tenha aí a questão dele mostrar, né, comprovar. Mas vocês percebem que dá vontade, eu queria ver a página que eles fizeram, como era antes, como ficou depois. Então, às vezes, quando você publica um artigo, ele limita, né, a quantidade de palavras, de página e tal, então você tem que fazer um resumo da sua pesquisa. Então, por isso que às vezes falta aqui, né? Mas, e quais foram as referências usadas, né? Ele põe aqui em ordem alfabética pelo sobrenome, que traz a Cláudia Dias, ela trouxe também um artigo em portais corporativos. Não é o nosso caso, eu não quero saber sobre o Senado Federal, a página, mas eu poderia analisar, tudo bem. Olha aqui, ó, avaliação ergonômica de interface base de dados por meio de checklists.
Uma coisa legal para a gente ver aqui que a Vivian elaborou. Olha só que tem um detalhe, né? Foi em 97. Nielsen, aqui já é um autor, né, na tradução aí de um livro, projetando websites, e por aí vai. Então, a gente percebe que, olha aqui o F Memória, né, que ele fala sobre design para a internet, e também alguns links aqui, ó, de sites que foram feitos nessa pesquisa. Então, percebo que em 5 páginas aí, traz, olha quanto conteúdo, né, que é muito rico aí, é muito importante para o assunto que a gente está abordando. E como uma pesquisa feita vai trazer bastante resultado aí para vocês, ou enfim, para quem for, para quem já trabalha aí, desenvolvendo software, aplicativo, o que é que seja, páginas de internet também, traz todo um contexto voltado para essa questão. Então, de repente, né, não só aplicar a usabilidade numa interface, sei lá, mas de repente também, por que não fazer uma pesquisa de uma outra maneira, uma pesquisa automática, né? Você pode usar o Google Forms, por exemplo, para que, enfim, tem várias pesquisas que são mais online, mais rápidas, pega um grupo de pessoas para te dar o feedback, para depois você lançar a proposta de publicar o teu site, o teu sistema, né? Então, é uma maneira interessante. Então, percebam aí que os próprios sites que essa pessoa pesquisou, de 4, cadê aqui, ó? 4 universidades, né? Aqui é de Maranhão, Universidade Estadual do Maranhão, Universidade Federal, aqui deve ser Tecnológica, a Universidade Federal Tecnológica, e aqui um centro tecnológico também do Maranhão. E é um deles só que aceitou, falou, faz o teste, eu aceito que usem a minha página de internet. Eu estava mostrando, mas vocês não viram, né? Peraí. Aqui, ó. Estava mostrando aqui, ó. Universidade Federal do Maranhão, Estadual Federal, a Tecnológica, e aqui deve ser um centro tecnológico de Maranhão. Então, apenas um aqui aceitou. Caso houvesse a comprovação, não, faz aí, eu deixo aceitar minha página, aceito e tal, porque depende de quem está desenvolvendo. A gente não tem ideia. Por exemplo, a página do Itaú, né? Vamos falar assim, uma empresa grande e tal, uma página considerável, né? Quem que desenvolve? São pessoas que trabalham dentro do Itaú, funcionários, ou é feito por terceiros e por aí vai. Então, a gente não tem muito essa base para a gente fazer uma avaliação, né? Mas eu faço uma proposta aqui para vocês, ó, deixa eu mostrar aqui. Às vezes eu gosto de mostrar, vamos ver se ainda está do jeito que eu conhecia. Uma comparação aqui, não é pela marca, né? Mas sim pelo segmento. Percebam o seguinte, ó, vamos ver se eu consigo aqui mostrar uma coisa interessante. Vamos ver se dá certo. Esse aqui é o site dessa empresa que todos conhecem, né? Atualizado, certo? Trazendo informações referentes ao que está acontecendo aí. Uma página que eu diria o seguinte, eu não gosto quando vem esse negócio por cima, eu gosto de ver a página inteira. Mas tudo bem, isso é um detalhe, né? Ela só some se você sobe tudo, ó. Olha que interessante, ó. Mas é uma maneira nova de apresentar o menu. Ok. Mas cadê o menu aqui? Não tem, você tem que rolar para baixo. Mas quem falou isso? Você tem que aprender na raça, né? Você não viu um site ainda. Mas tudo bem, detalhe, não é nada ruim, isso é bom. E aí vem redes sociais e tal. Uma coisa interessante dessa marca, que não é o caso da nossa aula aqui, mas olha só que diferença
sei lá, visual, né? Tá faltando cor aqui, tá faltando, não tem riqueza, eu acho, tá branco, né? Se a gente olhar o que a gente tá vendo aqui, ó. Aí você vem pro menu, você acha que é um baita do menu e tal, mas simplão, ó. Desde que esteja atendendo a necessidade e tal, mas é um conceito. Agora vamos para essa outra página aqui, ó. É o mesmo segmento. Já aparece aqui aceitar cookie. Acabou. É isso aqui que vocês estão vendo. Deixa eu voltar, desculpa, na página inicial, né? Acho que eu cliquei errado aqui. Ela vai para Ambev, né? Ela tem as marcas. E aí a marca que ela vai trazer... Cadê aqui? Mas não tem mais a página deles, né? Antes tinha uma página só deles aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Vou traduzir aqui. Isso porque está traduzindo, tá? Mas olha aí. Sente falta de alguma coisa aqui? Pode falar. De cara, o que vocês sentem falta aqui, ó? Relacionada à marca. Professor, mas essa daí é a página da PepsiCo, não é do Pepsi. Oh, meu Deus. Desculpa aí. É que a PepsiCo é, né, uma edição limitada da Pepsi, tudo bem. Mas aí teria que ser a Pepsi aqui. É que aqui no Brasil ela vem com a Ambev, né? Eu não conheço aqui, não posso... Vamos lá. Não. Você foi para Pepsi, torcer para Pepsi. Acho que é aqui, ó. Dentro do site da Ambev ele traz a marca Pepsi, ponto final. Mas aí não dá para comparar, porque antes tinha uma página só da Pepsi, né? Enfim, aí sempre tem uma diferença por conta, até hoje em dia, acho que já tem uma diferença, mas aqui você percebe o foco na cor, né? Tem o foco na cor aqui, ó. Esse produto está relacionado a esse fundo, então aqui vai ser aqui eu não posso afirmar, mas não é um Hotmail, mas de qualquer forma ele está focando no produto, o último produto, né? Vamos falar assim, né? Que ele tem aí, ó. Você clicar nesse produto, algo mais voltado para a nossa realidade, enfim, mas aí não deixa de ter a sua maneira de apresentar. Pode ser poluído para alguns, pode ser que não para outros. Enfim, tem a sua maneira de trabalhar aí. O menu está disposto somente aqui, né? Dessa forma, como vocês estão vendo aí, ó. Ele abre uma outra página. Desculpa interromper. O menu não chega a ser redundante. Por exemplo, a gente está dentro do site da Coca-Cola. E no menu que você abriu, a cada tópico ele vai falar para você Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Isso chega a ser um pouco redundante no desenvolvimento, certo? Então, é isso que a gente tem que analisar. Por exemplo, Coca-Cola, eu cliquei Coca-Cola Jeans. É outro site, ok. Mas, ó, aí é roupa. Então, ele não vai abrir dentro da mesma página. Coca-Cola retornável. Não é camisa, a gente está falando de Coca-Cola retornável, mas ele abre uma nova página, né? Poderia ser qualquer produto, tá? Eu peguei um aqui, enfim, mas para a gente observar algumas questões aí, como você mesmo percebeu, tá? Então, o foco, percebam nas cores, tá? Chamando atenção para as cores. Assim como você pode pegar aqui outras marcas aí, enfim, que tem um foco mais na cor, né? A gente pode perceber que são marcas que têm toda essa
essa teoria por trás aí que a gente está analisando aqui, tá? Por mais que eles trabalham com isso, olha aí, ó, uma outra maneira. Olha como veio aqui poluído, ó, para mim, né? Pode ser que seja o navegador, não sei. Ou o carregamento. Enfim, são coisas que cabe sim vocês irem tirando algumas conclusões sempre que entrarem numa página e tá dando fome aí ou não. Ou melhor fechar, né? Professor, licença. Um bom exemplo para você usar seria esse do McDonald's e do Burger King, porque a Coca-Cola, o site dela aborda todos os subtítulos da Coca, tipo, retornável, jeans, Vamos whatever. ver. E aí não tá dando para comparar com a Pepsi porque ela é dentro da Ambev. Aí, Então. o melhor exemplo seria o McDonald's e Burger King, porque esse mas site tipo, legal, boa. Vamos fazer aqui, bate direto. Isso aí, legal, beleza. Perceba assim, como eu falei, tinha assim a página tal, dava para fazer um comparativo, mas faz um tempinho já que. Mas olha só, né, o Burger King tá carregando ainda, tá um pouco longe aqui do meu Wi-Fi aqui. Com o McDonald's aí, a gente já viu a página do Mac. Tá dando fome, melhor a gente mudar de assunto. A página tem aqui uma navegação do Burger King. Sacanagem, meu, tem entrada aqui. Mas vamos lá, né? Conheço aqui a localização. McDonald's não tem aqui localização. Só aqui no menu, ó. Aqui também tem no menu e tem aqui embaixo. De outra maneira. Esse pouco da história. Então, é uma análise aí, ó, que fica bem caracterizado aí, e muda sempre, né? Isso aqui a gente sabe que muda, enfim, mas são contextos diferentes, né? O mesmo produto, mas são contextos diferentes aqui, ó. As cores estão presentes em alguns momentos e não sempre aí como característica, talvez para não cansar também. Enfim, são questões aí, ó. Vou clicar aqui no símbolo. Então, já estou nessa página. Para que eu tenho habilitado, né, uma home aqui? Vamos ver para que serve. Vou clicar aqui em quem somos. Pegar aqui notícias. Ó, o menu aqui em cima é diferente, ó. Sumiu a tela aí para vocês? Não. Não, professor, não. Notícias. Os menus são aí bem diferenciados. O do McDonald's tem, a princípio, um pouco mais de... Está aparecendo uma opção aqui, peraí. É que tá ruim minha internet, cara, mas Tá em todo lugar assim, professor. Não tá complicado. tá entrucado mesmo. Ainda mais comida, né? Melhor a gente fechar. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é uma comparação que eu fiz há um bom tempo já, de qualquer forma, mas a gente percebe que nos mesmos segmentos, às vezes você fala, poxa, mas como é que uma empresa segue teoricamente uma tendência, a gente percebe isso, e a outra fica estagnada, né? Até que por isso que não está mais fazendo parte, ou que ela faz parte de um outro hall de produtos, né? Então, você às vezes parece que não, mas identifica isso pelo acompanhamento de um site. Então, você vê que são um pouco similares, as duas últimas que a gente analisou nesse segmento, então elas estão buscando tendências. Agora, se você for comprar em uma, é totalmente diferente da outra, a navegação.
Se você for pesquisar o endereço de uma, é totalmente diferente da outra. Então, né, é uma avaliação delicada aí, mas de qualquer forma é um apontamento. Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é um apontamento. Então são maneiras diferentes. Né? No aplicativo eu não sei te dizer, não tenho o hábito aí de acessar, mas de qualquer forma a gente percebe que eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Gostaria que vocês respondessem. O pouco que a gente viu nesses sites aí que eu abri e tal, vocês identificaram que é fácil memorizar algumas coisas ali, se você navegar um tempo e ter que voltar lá? Como é que vocês perceberam? Professor. Baseando-se nos testes que o senhor mostrou pra gente ou naqueles que a gente está acostumado mais a usar? Não, nesse que eu mostrei aqui. No BNK e do Mac. Os dois, o que você percebe ali? Que é fácil de memorizar, acho que é fácil de navegar ali. Fácil no sentido assim, toda vez que você entrar parece que é uma coisa nova, você vai ter que realmente dar, não sabe onde estão ali as coisas e tal, mesmo porque sempre está mudando, né? Acredito que isso vai depender muito do nosso foco principal ao entrar nesse site, né? Por exemplo, se eu entrando só para ver onde ficam os determinados restaurantes, já vai estar bem explícito o local onde tem que clicar. Se você quisesse ver o cardápio, e assim vai. Então, se eu entrasse e sair e entrasse novamente, eu já conseguiria gravar sim. Mas de cara não, né? Vou pôr de novo aqui, ó. Vamos lá. Vamos entrar de novo aqui, ó. Eu acho que o do Burger King seria mais fácil, porque são letras muito grande e tá tudo no header, né? Tudo no topo da página. Isso mesmo. O do Mac eu diria que seria mais chatinho, mais difícil. Essa é a percepção que eu queria sentir de vocês. Exatamente isso, ó. Aqui você tem quase tudo à mão. Percebe? Você tem... Mas você tem um atalho de tudo que você precisa dentro do site. Olha só. É porque, no caso, o do McDonald's também não é focado só nos lanches, nos restaurantes. Como o professor mostrou, tinha a tal da notícia também. Então, não é só aquilo que a gente procura, no caso, que é o lanche. Muito bem. Também outra observação importantíssima. Porque a marca também é fidedigna à sua proposta de... eu esqueço o nome, né? Mas eu sei que é missão, valores e visão. Né? Então, a Coca-Cola e a Pepsi também têm esse diferencial. São diferentes valores, são diferentes propostas. É o mesmo produto, entre aspas, né? Mesmo segmento, mas são propostas de missão, valores e visão diferentes aí quando for desenvolvido. Então, percebam que a história da pessoa que criou isso, que vivenciou, na história da criação dessa empresa, qualquer empresa que for, ela tem que ser considerada quando você for desenvolver um site, quando você for fazer um sistema para alguém. Você vai ter que conversar, lógico que se for o dono, né? Se for possível, você tem que saber a história dessa pessoa, se ela quiser contar, mas você vai ter que explicar o porquê. Por quê? Porque faz toda a diferença na sua missão, visão, valores, porque vai ser a cara do teu produto, é a sua cara que vai ter que aparecer. Não que o cara não queira, não é a cara que eu digo a pessoa, como ela é, no sentido, não, a história dela com a empresa. Não é, né, sei lá, o cara tem um passado meio tenebroso aí, enfim, mas não é isso. Estou dizendo no aspecto de empresa com a ligação, que nem a Balduco. Propaganda da Balduco sempre remete à família, né? O pai ensinando o filho, e é a verdade. Então, a propaganda tenta relatar, né? Se a gente entrar aqui também, quer ver, ó, outra demonstração de uma
alguém que trabalhou usabilidade de uma maneira diferenciada aqui, ó. Não sei nem escrever Balduco, olha que vergonha. Né? E vamos lá. Olha aqui, ó. O que sugere, né? Você fazendo a primeira apresentação, fazendo em casa, né? Ó, caseiro, uma coisa família, e por aí vai. Então, é isso que a gente percebe, como bem você falou aí. Foi a Aline que falou ou não? Foi a Lohane? Fui eu. Lohane. Então, bem que você falou. Então, também é outro ponto fundamental que a gente percebe que é característico do foco da empresa, não é o produto. Então, a gente tem que saber isso. Fala, pô, o cara faz hambúrguer, então eu já sei o que eu tenho que fazer na página dele. Pode ser que você esteja enganado. Então, é bom a gente sempre... Então, se você for fazer algo para uma borracharia, cada um te falar uma coisa, cada um tem uma história, uma característica própria, e por aí vai. Então, isso a gente tem... Isso é um diferencial de vocês aí, tá? Diferencial de mercado de trabalho. Então, se alguém te fizer uma pergunta aí, sei lá, ou uma questão voltada para isso, relacionando o nosso texto de artigo, né, você vai encontrar no mesmo segmento dificuldades diferenciadas, no caso foi em 4 instituições acadêmicas, e sendo que é possível sempre ter uma melhoria, sempre. E aí quem é a pessoa que vai traduzir isso lógico, o usuário e por aí vai. Então, é por isso que eu fiz a pergunta aí para vocês aí, se vocês acharam de cara, assim, de bate-pronto, o que é mais... Então, mas tem diferença. Isso foi legal que vocês perceberam aí, que tem diferenças, né? Certo? Querem fazer 5 minutos aí? A gente volta 20h45? Ou não? Pode ser, professor, pode ser. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Por mim, tudo bem. Tá bom. 5 minutos, hein, ó. 5 minutos no relógio. Eu vou pausar aqui a gravação. Já vou interromper. E aí ela vai gravar depois quando eu voltar.